Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Denan e vocês estão aqui em mais um vídeo meu no YouTube. Bom galera, vocês viram o vídeo que eu fiz a semana passada, né? Quem não viu, clica aqui nos canais, aqui nessas playlists todas aqui de baixo, que vocês vão ver qual foi a porra do tema lá. Eu vou citar esse negócio em algum momento depois da vinheta. Mas, resumindo a história toda, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu deixei pairando no vídeo passado. Eu falei a respeito da alquimia e em dado momento eu citei a respeito dos homúnculi. E hoje a gente vai abordar isso de uma forma um pouquinho mais profunda. Mas antes, recadinhos do coração pra vocês. Se vocês gostam do nosso canal, gostam do conteúdo que a gente desenvolve aqui, de toda essa coisa que a gente faz aqui, né? Estúdio e Bibbles gravando, Peteca e Todd aqui me auxiliando. Clique em joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pelas redes sociais pra gente ter cada vez mais pessoas aqui com a gente. Cada vez mais pessoas chegando, a gente terá cada vez mais comentários, com cada vez mais comentários nós teremos cada vez mais ideias de temas aí pra fazer os vídeos, com cada vez mais temas a gente faz aquele negócio de sempre. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e cresce todo mundo junto, né? Então compartilha aí, clica no joinha, compartilha o canal aí, se inscreve, clica naquela merda daquele sininho maluco lá, senão vocês não recebem a notificação. E vamos que vamos, né, Peteca? Bom, então sem mais delongas, vamos falar a respeito dos homúnculi. Quem são esses camaradinhas, quem fala a respeito deles, da onde veio essa história e tudo mais, né? Então pra isso acontecer, aquele negócio de sempre, né? Todão, você tá pronto aí? Peteca? Vocês estão nem aí pra mim hoje, né? Bibbles, tá pronto? Então, puxa a vinheta! Bom, nós falamos no vídeo anterior que a alquimia tinha basicamente três grandes objetivos, né? O primeiro deles era a transformação de metais não preciosos ou metais não nobres em ouro ou um metal nobre. O segundo deles era a produção do elixir da longa vida. E o terceiro e o mais talvez audacioso desses negócios era a criação artificial de vida ou a produção do homúnculo ou do homúnculi, né? Homúnculi plural de homúnculo. E aí eu deixei esse negócio pairando no ar. Hoje a gente vai observar isso aqui de uma forma um pouquinho mais profunda, tá? Vamos falar, inclusive, da onde vem essa história, vamos brincar um pouquinho com o povo judeu nessa brincadeira toda, e cabala e tudo aquele negócio lá. Então vai ser interessante o vídeo, né? Então como a gente tá fazendo aquela brincadeira toda, faz o seguinte, ó. Dá uma pausa no vídeo agora, é importante. Dá uma pausa no vídeo agora, sai da sua sala, vai até o seu escritório, até a sua mochila ou alguma coisa assim. Pega papel, caneta e anota, porque o vídeo de hoje tá, ó, daqui. Bom, aparentemente a primeira pessoa que falou a respeito de criação de homúnculi, pelo menos que a gente tem escrito, né, ou seja, que a gente tem registrado de alguma forma, foi o mais famoso alquimista de todos os tempos, talvez depois do Nicolau Flamel, que foi o Paracelso, beleza? Conta a lenda que ele conseguiu produzir um ser humano de 12 de altura. Algumas lendas vão falar que foram 12 centímetros, outras traduções vão tratar de 12 polegadas, tá? Eu tendo a acreditar nos 12 centímetros, embora eu ache que 12 polegadas seja mais um negócio mais plausível, dado que a criação de um homúnculo realmente tem acontecido de forma física, o que a gente vai discutir lá na frente, beleza? Mas leva em conta que assim, dependendo da tradução que você está lendo, são 12 centímetros ou 12 polegadas de altura. E ele dava uma receitinha para isso. E a receita ficou famosa, porque essa receita é meio macabra, não é macabra, mas é meio nojenta. Ele falava o seguinte, que para você criar esse diabinho da garrafa aí, nossa, só quem é muito velho vai saber essa referência. Mas enfim, para quem queria criar esse homúnculo aí, precisava pegar um ovo de galinha, colocar esperma humano dentro e cobri-lo com esterco de cavalo. Tinha que ser um ovo de galinha e esterco de cavalo? Uhum. Por que o esterco de cavalo? Não tem ideia. Não podia ser esterco de vaca? Uhum. Aparentemente tem alguma coisa a ver com a temperatura. Talvez a temperatura do esterco de vaca seja um pouco maior do que a do cavalo. Eu não Aí sei. mata o bichinho. É. Que é maior. Faz sentido.
Mas eu de verdade não sei, porque nos livros isso não explica o porquê disso acontecer, porquê de ter que ser esterco de cavalo. Não sei, talvez seja também porque era mais fácil de se encontrar cavalos andando pela rua na Idade Média do que vacas. Né? Se você entrasse num terreno para pegar cocô de vaca, você podia ser morto. Aí o cavalo era meio de transporte, então você encontrava nas hospedarias, acho que era mais fácil você pegar cocô fresco de cavalo. Verdade, foi pensado. Um outro camarada que ficou bastante famoso a respeito disso daí foi Johann Conrad Dippel, que também fez a experiência aí dos homúnculos e disse que deu certo, também fecundando ovos de galinha com esperma humano. A única diferença aqui é que ele falava que você pegava o ovinho da galinha lá, né, você fazia uma incisão, você quebrava um pouquinho da casquinha para você colocar o esperma humano ali dentro. E depois esse buraquinho tinha que ser tapado com sangue menstrual. Mas é um negócio muito objetivo, né? Se você pegar o Clavícula de Salomão, que é o livro, né, um dos livros, inclusive o vídeo está aqui, ó, quem quiser. Se pegar o Clavícula de Salomão tem umas receitas muito mais legais. Tem receita para ficar invisível, que tem a ver com enterrar um sapo na frente de uma caverna numa noite de lua cheia, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou de matar um gato, colocar vagem no olho dele, na bunda e enterrar ele no seu jardim. Tem uns negócios medievais assim que são muito receitas da titia, sabe? Receitas da titia avó do mal. Bom, explicando um pouquinho melhor esse negócio aí do cocô de cavalo do Paracelso, a receita que o Paracelso dava era: para a criação de homúnculos precisa-se colocar de uma bolsa, e a gente não sabe se é uma bolsa de ossos ou se é uma bolsa com vários ossos dentro, tá? Isso daí ficou meio confuso nas traduções. Deveria dentro dessa bolsa misturar o esperma, pele ou pelo, nossa, virou um trava-língua. Pele ou pelo ou pele de algum animal que você gostaria que aquele serzinho se hibridizasse, né? Então vai virar um homem híbrido com aquele bicho que você está usando pelo ali. Depois de tudo isso, você enterra esse negócio tudo num monte de esterco e espera por 40 dias para você ter o homúnculo. Aqui tem um detalhe muito importante que eu quero que vocês levem para a produção do resto do vídeo. Saca só, quando nós estamos falando da criação de homúnculo ao longo da história, aí, a gente está falando basicamente de duas situações diferentes, tá? Aliás, três, mas duas delas são importantes para o vídeo agora. A primeira é a criação efetiva de um serzinho, de uma vida de forma artificial, que é o que eu estou falando agora, que aliás, que eu falei na primeira receita do Paracelso e do Johann Conrad Dippel, tá? A segunda forma de homúnculo ficou muito famosa para quem assistiu o mangá Fullmetal Alchemist, que é a hibridização ou a criação de... como é que chama isso? Eu esqueci. Quimeras. Bom, a existência no mental, no mítico fantasioso do ser humano de seres híbridos, ela é bem conhecida, todo mundo aqui já ouviu falar de seres como centauros na mitologia grega, né? As sereias na mitologia brasileira, inclusive, como por exemplo a Yara, né? Que é a mãe d'água, a história das quinaras do povo hindu e etc e tal. A gente tem um monte de exemplos, lobisomens e etc, né? A gente tem um montão de seres aí que são híbridos, inclusive o próprio Satanás é um híbrido, ou Pan, né, o deus Pan, seria um híbrido entre o homem e algum cavalo ou algum caprino. A gente tem também a figura do Malebolge, que é diferente do Satanás. O Malebolge dantesco também é uma espécie de ser hibridizado, é um homem com alguma outra coisa. Isso foi tão famoso no nosso lendário que virou até tema de um período específico da história da arte, ou de um gênero específico de arte, que a gente chama de bizarro, que o representante máximo disso daí é o Fabuloso. Eu adoro esse cara. Primeiro porque ele tem o nome mais complexo da história, e segundo porque ele faz umas obras muito legais. Eu vou colocar aqui atrás para vocês, que é o Hieronymus Bosch. Mas essa questão da hibridização, ela não ficou famosa só nos antepassados, na Idade Média ou um pouquinho mais para frente disso daí. Hoje em dia nós temos artistas que mexem com essa questão da hibridização, que são muito famosos, principalmente porque uma obra dessas pessoas já virou hoax, que é a Andrea, a Patrícia Piccini e o Liu Xue, acho que é italiano, um chinês, eu acho, que eles trabalham com essa questão da hibridização. Esta obra aqui, em particular, The Young Family, da Piccini,
ela já virou hoax, que as pessoas ficam falando aí que tem cientistas não sei aonde tentando hibridizar cachorros com seres humanos, essas coisas todas, né? É só uma obra de arte de uma pessoa que gosta de brincar com esse sentido. E se você vê esse tipo de coisa aqui, ó, você vai entender o porquê que esse negócio de hibridizar seres humanos com animais é tão interessante. Eles chamam a atenção de algum jeito pra gente. Bom, dentro da questão dos seres humanos híbridos, ou da hibridização mais precisamente, tirando o ser humano só da parada e pegando outras coisas, a gente tem 3 tipos básicos de homúnculos por aí, tá? O primeiro deles a gente chama de quimera, o segundo é a transformação genética e o terceiro são os cruzamentos. Eu vou abordar um de cada vez para você de forma muito rápida, porque esse não é o foco real do nosso vídeo, tá? Mas de qualquer forma, cola na grade que você passa adiante. A transmutação genética, de fato, ela acontece de um jeito muito mais amplo do que vocês podem imaginar, tá? Ela está acontecendo neste momento com algum ser humano, talvez até da sua família, e você não sabe. A transmutação genética, por exemplo, ela acontece quando existe o transplante de alguma parte de corpo ou algum órgão de origem suína para o ser humano. E isso acontece quando, por exemplo, você tem que fazer um transplante de pericárdio, uma substituição do pericárdio, aquela película que fica em volta do coração, que às vezes você faz isso com o pericárdio de um suíno ou de uma vaca, por exemplo, é bem mais comum um suíno, ou mesmo transplante de córneas, que já acontecem entre suínos e humanos. Os cruzamentos genéticos acontecem também de forma muito ampla. Ele se dá quando dois animais de espécies diferentes, porém semelhantes, se cruzam, se acasalam, dando origem a um terceiro. Por exemplo, a gente tem o cruzamento entre cavalos, aliás, entre éguas e jumentos, que dá a mula, e entre tigres e leões, que dá o ligre. A gente tem algumas brincadeiras genéticas assim que acontecem muitas vezes de forma espontânea na natureza. Como, por exemplo, quando o gatinho doméstico foge e cruza ou acasala com um gato selvagem, ou um cãozinho doméstico foge e acasala com um cão selvagem, como, por exemplo, um lobo. Esses cruzamentos genéticos acontecem com bastante frequência na natureza. E já aconteceu de forma também artificial, que eu vou abordar um pouquinho lá na frente. As quimeras, por sua vez, né, o último grande gênero aqui de homúnculos produzidos aí pela natureza, também acontecem de forma bem comum. A quimera é mais ou menos assim, ó. A quimera é quando uma determinada espécie, um determinado ser vivo, ele usa de certas vantagens de outro ser vivo. Quando, por exemplo, ele come por exemplo, alguns sapos, eles comem formigas que são tóxicas, que produzem algum tipo de elemento químico tóxico, e eles usam esse elemento químico da formiga em sua pele para se tornar um sapinho tóxico. Algumas bactérias também fazem isso, eles consomem o seu alimento lá. Quando eles consomem, eles absorvem o DNA desse alimento deles, esse DNA transmuta o DNA da bactéria original, e isso dá o que a gente chama hoje em dia de superbactérias, que elas inclusive conseguem combater a maioria de todos os antibactericidas que a gente toma, e fica bem mais difícil de combater. A gente já ouviu isso em matérias de jornal diversas aí, que uma pessoa vai para o hospital, pega uma bactéria, não cuida direito desse negócio, tomando um antibiótico de forma correta, e essa bactéria acaba evoluindo para uma superbactéria cujo antibiótico original já não vai mais resolver o problema. Isso é uma formação de quimera. Um exemplo um pouco mais complexo para a gente sair do reino aí da bactéria, que é um negócio um pouco mais difícil da gente imaginar, se dá, por exemplo, no sagui de Weird, que é original aqui da Bahia, no Brasil, né? Esse sagui ele tem uma gestação muito interessante. Na maioria das vezes, a gestação do sagui se dá com gêmeos, né? Com o que a gente chama de gêmeos fraternos, ou seja, tem 2 óvulos, a fêmea libera 2 óvulos, os 2 óvulos são fecundados ao mesmo tempo. Só que o que acontece de interessante com esse sagui em particular é que quando as 2 placentas começam a se formar, elas, em vez de dar origem a 2 saguis diferentes, elas acabam se fundindo numa placenta só. Isso quer dizer que o sagui que efetivamente nasce tem órgãos e partes do corpo que são do seu irmão e não dele mesmo. E essa fusão acontece de uma forma tão ampla que muitas vezes o espermatozoide produzido pelo sagui que nasceu é do seu irmão e não dele. E não para por aí, já existem casos de seres humanos que aconteceram esse negócio, que houve uma gestação a partir de gêmeos fraternos, ou seja, a produção de 2 óvulos,
Só que no momento da criação de duas placentas, uma das placentas absorveu a outra, então um ser humano absorveu outra. Na década de 50, existe um caso médico que eu vou tentar achar para vocês e colocar o link aqui embaixo, onde uma moça tinha dois tipos de sangue, sangue tipo O e sangue tipo A. O sangue tipo A era da irmã dela, que ela consumiu ainda na placenta. É maluco esse negócio, cara, deve ser muito do mal. Você tem tipo uma irmã vivendo dentro de você, órgãos de uma pessoa que não é você, no seu corpo, cara. Imagina o subconsciente dessa pessoa, assim, ela deve ser muito... Ela deve ver um negócio muito doido, né? Não, porque não afeta o consciente dela. Não, mas eu tô falando assim, porque ela sabe, ela vai ficar sabendo futuramente disso, então ela vai ficar... Meu Deus do céu, eu tenho um irmão dentro de mim. Se eu não me engano, tem um capítulo específico do House, onde eles começam, o paciente tem uma série de problemas, eles descobrem que o coração da pessoa é do irmão. Tipo, nesse mesmo quesito, é lógico que é uma ficção. Esse caso da década de 50 que eu falei é verdade. Mas no caso do House, aconteceu a mesma coisa. Um dos gêmeos absorveu o outro e o coração da pessoa que realmente viveu, né, vingou, era do irmão e não dela. Isso daí acabou dando uma série de problemas autoimunes na pessoa, porque o sangue era diferente, é daquele imunodeficiência, etc. Maluco esse negócio. Mas efetivamente as quimeras existem. Beleza, dado a parte aí mais científica do negócio todo, que eu sei que vocês devem pular essa parte, porque ela não interessa quem tá aqui no meu canal buscando informações de ocultismo e magia, eu quero abordar com vocês um negócio específico. E o caso do experimento russo, esse aqui, ó. Será que esse cara fez de verdade? Ele criou efetivamente um homúnculo? Será que ele de verdade, eu vou colocar o link do canal dele aqui embaixo, tá? Mas será que ele de verdade produziu um homúnculo a partir de um ovo de galinha? Ou isso é impossível? Vem de novo comigo aqui, vem com o tio aqui para a segunda parte do vídeo e passa essa transição maluca de novo. Bom, em 1977 o professor Michael Bedford testou... Bedford, eu acho que é isso. Vou pôr o nome aqui. O professor John Michael Bedford testou isso. Não só a questão de produção de um feto a partir da fecundação de espermatozoides humanos em ovos de galinha, mas a fecundação a partir de espermatozoides humanos nos nossos primos mais próximos. Lembra que eu falei lá um pouquinho mais cedo que animais com parentescos aproximados conseguem fazer uma reprodução? Por exemplo, o caso da égua e do jumento que dá uma mula, ou do leão com o tigre que dá um ligre, são espécies que são muito próximas, que produzem efetivamente uma cria, né, uma prole. Então esse camarada começou a testar em macacos, né, em primatas próximos a nós, por exemplo, chimpanzés e bonobos, se era possível a reprodução criando um manzé ou um chipamano, né? Ele pegou os espermatozoides e os óvulos e tentou fazer essa reprodução in vitro. E ele percebeu que não. Aparentemente, os seres humanos e os primatas mais próximos de nós, mesmo gorilas, que são realmente, efetivamente, os primatas mais próximos de nós, possuem algum tipo de diferença genética tão distante, e isso tem a ver com o número de cromossomos principalmente, que o espermatozoide não chega nem a se fixar no óvulo, ele não consegue adentrar no óvulo e adentrando no óvulo morre. Essa reprodução não existe. Agora, o caso desse experimento russo em particular, a gente precisa levar em conta duas coisas. Primeiro, o óvulo humano aparentemente ele não encontra fixação em nem... Aliás, o espermatozoide humano ele não encontra nenhum tipo de fixação em óvulos de seres de outra espécie, tá? Em nenhuma. E isso por diferenças milhares aí. Isso, a segunda questão aqui é a questão mais relevante de todas, eu acho, que é o óvulo da galinha, ou o ovo, né? Ele só é fecundado quando o ovo ainda está em desenvolvimento. Ou seja, para o ovo realmente ser fecundado, ele precisa ser fecundado ainda dentro da galinha. Depois que o ovo sai da galinha, essa fecundação já não é mais possível. Isso tudo que eu falei pra vocês, eles tiram inclusive da nossa possibilidade, né? A questão do espermatozoide humano, dificilmente, aliás,
não encontrar, não é dificilmente, ele não encontra bases reprodutivas em nenhum tipo de óvulo aqui do mundo, né, por causa da sua complexidade, ele também explica uma outra questão que é muito importante. Dificilmente um homem, um ser humano, seria fecundado ou fecundaria um alienígena ou qualquer outra coisa desse tipo. O que vai dar pra gente toda a questão, né, de brincadeiras aí a partir de reptilianos e não sei o que lá, fecundando seres humanos, vocês já ouviram falar disso por aí, né? Então, isso é biologicamente impossível. Só para dar um outro nominho para vocês a respeito desse negócio todo, né? Porque eu falei que o espermatozoide humano não fecunda óvulos femininos, né? Existe óvulos de primatas. Existe um camarada aí russo, né, que não podia ser de outro lugar, que tentou o contrário, tá? Ele fez os experimentos do espermatozoide humano com óvulos de primatas e começou a tentar fazer experimento de espermatozoides de primatas com óvulos femininos, tá? Lembrando que, para fazer esse tipo de coisa, o óvulo ainda tem que estar dentro da mulher, ou ele tem que ser fecundado e inserido na mulher, né? O que vai dar uma gestação da mulher de um ser que a gente não sabe o que é. E isso é meio que humanamente impensável. Mas russo é russo. E a Rússia é foda. E os caras meio que foram tentar esse negócio aí, né? Eu não vou falar a respeito disso aqui porque não é o tema do vídeo. Se você quiser, você pesquisa aí na internet um camaradinha chamado Ilya Ivanov. Mas beleza, né? Vamos ao que interessa. A gente já falou de tudo isso daí que é possível, impossível, testável, intestável. Mas e dentro da alquimia, tio Nino? Da magia? Você chegou a pegar isso daí dentro da magia, Nino? O que acontece isso aí dentro da magia? Dentro da magia esse negócio é possível? De repente criar isso daí é uma paráfrase para uma outra coisa, um paralelo para uma outra informação? Então tá, então beleza, vem aqui ó. A gente primeiro precisa entender uma coisa, tá? É inegável a influência dos mitos judaicos na criação e desenvolvimento da alquimia, como eu falei no vídeo sobre alquimia, o vídeo passado, tá? Quem quiser dar umas olhadinhas lá. É inegável também que não só mitos ligados à Cabala ou ao judaísmo místico, digamos assim, tenham influenciado os alquimistas medievais da Europa, tá? Provavelmente os mitos religiosos mesmo, da questão da Torá, do livro religioso deles, tenham influenciado isso de alguma forma, tá? E quando a gente começa a pegar essa questão dos judeus, da compreensão de vida que eles tinham religiosamente falando, a gente não pode esquecer da figura do Golem. O Golem, para quem não sabe, é uma criatura mítica, né? Ou uma criatura mística, que aparentemente é uma forma artificial de vida, tá? Quem viu o Fullmetal Alchemist também viu uma criação de Golem, ou a tentativa da criação de um Golem, tá? Basicamente, a criação de um Golem diz que você precisa criar um serzinho, criar uma estatuazinha de barro, fazer alguns procedimentos e essa estatuazinha de barro ganhará vida e protegerá o conjurador ou o mago que o criou em diversos aspectos, tá? Basicamente, a lenda do Golem está fundamentada em 3 grandes pilares. A apropriação mítica dos judeus de tradições anteriores com ideias principalmente arraigadas na ressurreição dos seres, que aparentemente acontecia quando você pegava o ser lá, a pessoa que morreu, sei lá, a Biblos morreu, eu pego a Biblos, coloco na língua dela lá o nome de Deus, no braço e na testa, e isso proporcionaria a Biblos a figura da ressurreição, a criação do homem, e eu estou falando de criação do homem de uma forma ampla. Lembra lá do primórdio da religião de Adão e Eva, que Deus pega a terra, mistura com água, ou o pó e mistura com água, e sopra no ouvido dele, ou no nariz dele, o sopro da vida, que a vida se inicia. Então, a criação mítica do ser humano a partir do barro, e a definição simbólica do Golem, que é a parábola do Criador e do criado, né? Lembra? Adão e Eva, Deus, não sei o que lá. Quando os povos do qual o judaísmo se apropriou para fazer todo o seu mito de criação, seu mito de Gênese, né? Ele também trouxe a figura simbólica da criação. A partir do momento que você pega o barro, molda ele numa figura humanoide, sopra ali a vida, isso teve uma importância simbólica, mítica para o povo judeu, etc e tal. Que tem a ver, a peteca vai pular na câmera de novo. Bom,
Bom, a partir dessa compreensão então da existência dessa figura ou do mito do golem nos judeus, aparentemente quando houve o estudo dos alquimistas, do mito judaico, talvez para a compreensão do cristianismo que estava em voga ali na Idade Média, também trouxe a figura da criação de vida artificial, do qual Paracelso veio a estudar, tá? O Paracelso tentou, aparentemente, criar esses golems aí na figura de homúnculi. Lembra? Judeus vieram para a Idade Média, para a parte europeia da Idade Média, lembra? Para a parte ali da Europa, incluindo a Itália. Homúnculi é uma palavra italiana. Então Paracelso, que também foi ali para o lado da Itália, deve ter se apropriado dessa ideia da história do golem e traduzido para o nome homúnculi, né? Se é que foi ele o primeiro a falar disso, tá? Eu estou fazendo uma suposição aqui, mas aparentemente foi isso que aconteceu. O fato é que Paracelso, no seu livro De Natura Rerum, ele dá pra gente uma pista do que efetivamente era esse homúnculi. Saca só. Ele escreve no livro dele que no final de 40 dias aparecerá um ser com aparência de criança, ainda que menor, uma espécie de ser humano, ainda que transparente e sem corpo. Eu poderia chutar para vocês aqui que o Paracelso estava entrando em contato com um demon, né, com um espírito, na figura de espírito mesmo. Ele estava tendo uma visão, uma mediunidade de visão, aquela que fere o nosso sentido da visão, de um espírito que foi por algum motivo atraído para aquele negócio, ou ele realmente estava tendo uma alucinação e tentando imaginar, ou tendo uma mediunidade, não de visão, mas uma mediunidade de intuição, enfim, uma mediunidade que não nos fere o sentido, não é uma mediunidade material, não é uma mediunidade objetiva, mas sim uma mediunidade subjetiva, e ele entendeu que ali tinha um homúnculo, de repente um espírito, talvez de um infante, ou um espírito de uma criança, ou um elemental mesmo, e ele traduziu isso como a criação de vida. Mas a gente também tem que levar em conta uma segunda ou uma terceira situação. Paracelso era alquimista, e como eu falei para vocês no vídeo passado, muitas vezes os alquimistas usavam de parábolas para contar pra gente não, eles usavam de parábolas para anotar os seus processos alquímicos, né? Então talvez a criação de homúnculi, a ideia do esterco, do ovo e do espermatozoide seja somente uma paráfrase, uma historinha para contar pra gente sobre um processo alquímico, talvez da criação de pedra filosofal. Só que ele não quis fazer isso de forma aberta, ele fez de forma velada, talvez para esconder da igreja. Bom, efetivamente não há provas nenhuma, né, a não ser esses escritos e o que se conta a boca pequena, da criação de vida artificial, da criação de homúnculos ou golems, tá? Mas a gente tem um caso muito interessante do Jean Ferdinand Kupfenstein, que aparentemente conseguiu fabricar esses seres aí. Diz a lenda que ele exibiu alguns desses seres numa convenção em Viena, somente para os nobres. Obviamente a gente não tem nenhuma foto do acontecimento, a gente tem relatos, e em relatos é difícil acreditar, tá? Mas conta a lenda que ele não criou só um, não apresentou só um homúnculo, ele apresentou alguns. Entre eles, um cavaleiro, um arquiteto, um mineiro, um serafim, uma freira, um espírito azul e um espírito vermelho. Bom, criançada, a minha opinião é a seguinte, tá? A partir dessa história toda aí. A criação efetiva de vida, como eu mostrei pra vocês no vídeo do Russo, é brincadeira, tá ligado? Tipo, o vídeo do Russo claramente é fake, é feito com magnetos e com massinha de modelar, tá? Mas a criação de homúnculos artificiais, que o espiritismo vai chamar de forma-pensamento, e algumas teorias mágicas vão chamar de golem, outras de elemental artificial, outras de forma-deus, aparentemente é fato. A gente cria, eu não sei, eu colocaria aqui um pontinho de interrogação a respeito da criação de vida artificial, de seres conscientes que farão coisas para você. Mas eu não duvido que você consiga pegar um ser elemental, por exemplo, e fazê-lo trabalhar para você. Os relatos que a gente tem de pessoas que criaram golems, ou de pessoas que utilizam golems, é muito parecido com os relatos que a gente tem de magia elemental, ou de magia, na verdade, que usam elementais, né? De magia natural, que você vai usar elementais.
Eu acho que quem fala que cria um golem ou qualquer coisa do gênero, na verdade ele atrai um elemental e usa esse elemental como se fosse criação própria. O ato de dissolver o elemental ou reabsorvê-lo, como algumas lendas falam, é só você despedi-lo. Se você for ler os ritos de confecção de elementais ou de vida artificial nesse sentido, você vai ver que tem muito mais características desse tipo de coisa que eu estou falando, de você atrair um ser e depois despedi-lo, do que de criação efetivamente de alguma coisa, tá? Mesmo quando a gente trata, por exemplo, de criação de forma Deus ou de egrégoras muito poderosas que poderiam criar vida, você na verdade está falando de situações de harmonização energética e não de atuação ativa para que aquilo aconteça, tá? Mas isso depois eu explico em um outro vídeo, se for da curiosidade de vocês aí, tá? Eu vou dar um ponto final a respeito da alquimia agora, beleza? Eu vou tentar gravar neste final de semana o vídeo sobre a tábua Ouija, porque eu quero mudar um pouco de assunto. De repente a gente volta mais pra frente falando de alquimia, mas por enquanto já deu o assunto, né? Eu acho que já deu mesmo. Já deu, né, filha? Bom, se você tem aí um tema para sugerir pra gente, já deixa aqui no campo dos comentários. Ou se você pegou algum assunto a respeito aqui, algum assunto tratado nesse vídeo, que você falou, porra, Nina, você poderia expandir mais esse assunto. Deixa o comentário aqui nos campos de comentário do YouTube, beleza? Pra gente acompanhar aqui e de repente pegar o que vocês, a impressão de vocês para fazer conteúdos novos, beleza? De qualquer forma, eu me despeço de vocês neste momento aqui com saudade no coração e aquilo tudo, né, que a gente fala pra atrair inscritos aqui pro canal, tá? Vocês sabem, a gente tem que fazer o nosso merchan também, né? Aquele negócio de ser bonitinho, essas porras. O merchan é horrível, é o pior que eu já vi. Porque eu não faço vídeo no YouTube pra ter pessoas, eu faço porque é legal. Você acabou de falar que ia fazer um merchan, só que você tá falando que ia fazer um merchan pra isso. Porque eu estou expondo pras pessoas o podre por trás do YouTube. Sim, o YouTube é podre, o YouTube é podre. O YouTube tá virando uma televisão, sabe? Então, tipo, as pessoas fazem conteúdos que as outras pessoas consomem. E não necessariamente conteúdos que são interessantes. Mas foda-se, eu não quero falar disso hoje agora. Bom, crianças, então eu fico por aqui, tá? De novo, se você gostou do nosso conteúdo, gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em joinha, se inscrevendo no canal, aperta aquela porra de sininho lá para receber vídeos novos. Compartilhe os vídeos pelas redes sociais aí, pra gente ter cada vez mais pessoas aqui com a gente, beleza? De qualquer forma, eu desejo a vocês uma ótima vida, uma ótima noite, uma ótima semana e... tchau!